Glória a Deus. Vamos nos colocando de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 133. Vamos já começar a fazer parte desse momento tão glorioso que é o momento da comunhão e nos alegrar nessa manifestação gloriosa que o Espírito Santo concede a cada um de nós, com a oportunidade de nós estarmos unidos a uma aliança com Jesus, unidos no corpo de Cristo, e fazermos disso um momento precioso diante de Deus. Salmo 133 fala sobre isso, e eu gostaria muito que essa palavra pudesse desabrochar dentro do nosso coração, e que ela pudesse ser intensa nos nossos relacionamentos. Salmo de número 133, os irmãos acharam? Vamos ler, diz assim a palavra de Deus: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém, irmãos? Então, vamos viver isso nesta noite, vamos estar unidos na nossa fé, na presença de Deus. Vamos fazer essa oração. Precioso Deus, maravilhoso e poderoso Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade tão maravilhosa de estarmos aqui reunidos na tua casa, diante, meu Deus, de algo tão precioso para as nossas vidas, que é a comunhão, Senhor, que é a ceia do Senhor, Pai. E nós te pedimos para que ela possa acontecer por completo nesta noite, que ela seja, meu Deus, estabelecida através, meu Deus, da nossa participação no cálice, da nossa participação no corpo, mas que ela também possa ser expressada, meu Deus, nos nossos relacionamentos, que nós possamos ter comunhão em tua casa, que possamos ter comunhão na oração, que possamos ter comunhão nos nossos planos e objetivos, os quais são estabelecidos não pelo nosso coração, mas pelo direcionamento do teu Espírito Santo à tua igreja. Que nós possamos estar todos no mesmo Espírito, meu Deus, na mesma fé, no mesmo caminho, Senhor. Portanto, fala conosco nesta noite, receba-nos, meu Deus, diante de Ti, com os nossos hinos, com a nossa adoração, com as nossas orações, pois assim, meu Deus, nós oramos, nós te pedimos e nós já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele que está feliz por estar na casa do Senhor, diga amém. Vamos adorar o nosso Deus com alegria, com louvores. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade.
as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Pegue sua Bíblia, se você estiver sem ela, aproxima aí de quem estiver com uma Bíblia na mão. Nós vamos ler um versículo no Velho Testamento e depois nós vamos ler outros versículos no Novo Testamento. Então eu quero que você tenha toda a atenção na leitura que vamos fazer. Vamos abrir primeiro Êxodo, capítulo de número 23, versículo de número 15. Eu vi alguns irmãos aqui na frente dar um glória, e aí no fundo eu não percebi não. Oh, que maravilha. Glória a Deus que nós estamos abrindo a palavra de Deus. Êxodo 23, versículo 15. Irmãos, acharam? Amém? Então vamos ler a palavra que fala assim: guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Depois nós vamos lá para Mateus. Vai lá para Mateus agora, Novo Testamento, primeiro evangelho do Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos ler o versículo de número 17, que diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Versículo de número 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante
não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Graças a Deus. Vamos nos assentar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu poderia ter lido somente esse texto de Mateus. Teria sido suficiente para que a gente pudesse decorrer aqui em toda a mensagem que o Espírito Santo está trazendo para nossas vidas. Fiz questão de ler o versículo de Êxodo para você poder entender que os fatos ocorridos no tempo de Jesus não foi nada novo, não foi nenhuma prática diferente, muito pelo contrário, foi uma continuidade daquilo que desde o início Deus já tinha orientado o seu povo para que ele pudesse estar praticando como forma de relacionamento com Deus. Porque Deus sempre ensinou para que a gente pudesse se relacionar com Ele, não somente com as nossas palavras, mas principalmente com as nossas vidas, né? E esse relacionamento foi estabelecido lá no Velho Testamento através das festas que Israel realizava. Estas festas marcavam com evidência os momentos principais que eles tiveram de experiência com Deus dentro das suas necessidades e das suas realidades. Então, nunca foi uma fé incoerente, nunca foi. Nunca foi uma fé sem conhecimento de quem a praticava, nunca foi, muito pelo contrário. A fé em Deus é a única coisa mais legítima que nós temos em toda a terra. A gente vê incoerência em outras práticas de fé. A gente fala assim, meu Deus, que sentido tem isso? Mas a fé dirigida, voltada para o Deus Criador do céu e da terra, ela tem todo sentido, ela tem toda razão. Então, a Bíblia fala que o Senhor determinou para que eles estivessem fazendo, por exemplo, essa festa aqui dos pães asmos, e esta festa foi cumprida, né, no tempo do Senhor Jesus Cristo. E no meio dessa festa aqui dos pães asmos, que era uma festa de 7 dias, ela terminava com a festa da Páscoa, que era a festa principal que Israel realizava de ano em ano, em função da libertação que eles tiveram dos 400 anos de escravidão no Egito. Então essa festa trazia uma identidade desse povo para com o Deus que eles serviam e o Deus que eles criam. Então era algo coerente, era algo que realmente dava para se explicar e dava também para se compreender, né? Então a Bíblia fala que Deus ensinou lá, né, que eles deveriam se apresentar diante dele uma vez por ano e estabelecer todo aquele cerimonial que fazia parte. Esses pães asmos significavam pão sem fermentos, né? E a festa da Páscoa significava no sacrifício de um cordeiro, que era um sacrifício que foi necessário. Veja, existe uma coerência. Um sacrifício necessário para que houvesse a libertação de um povo, de uma nação. Não foi somente de uma pessoa, mas foi de um povo, de uma nação. Então, Deus está ensinando com isso que mesmo as coisas da fé não são alcançadas de qualquer maneira. E também não são alcançadas somente pelo fato de crer. A Bíblia fala que crer, até o diabo crê. E o diabo não vai resolver a vida dele pelo fato dele crer. Muito pelo contrário. O fato dele crer e de ser quem ele é, faz sim com que ele então seja condenado.
E há exemplo de nós, mesma coisa. O fato de nós, por exemplo, crermos e desobedecermos aquilo que cremos, não nos salva, muito pelo contrário, nos condena. Então, por isso que a nossa fé, ela precisa ser uma fé inteligente. Ela precisa ser uma fé tomada de sabedoria. Uma fé tomada de conhecimento. Conhecimento em fatos. Conhecimento em história. Não é em discurso, em fábula, conversa. Não, em fatos. Então, o primeiro fato, diz a Bíblia, que Deus fala para eles: olha, vocês se apresentem diante de mim e estabeleça todo esse ritual. E ele fala assim: quando vocês se apresentarem, vocês não façam isso de mãos vazias. E acontece que você vai perceber, em diversas ministrações que você já ouviu, e talvez você nunca tenha entendido, e quem sabe hoje o Espírito Santo vai conseguir te explicar, o fato de você ouvir, por exemplo, que esse mesmo povo que tinha um pacto com Deus, que sai do Egito, que passa pelo deserto durante 40 anos, e depois disso entra numa terra prometida, da qual Deus tinha dado para eles, e eles, ao invés de tomar posse e se assentar nelas, eles tomam parcialmente posse dela, não chega a tomar posse de tudo. E esse é o nosso perigo na nossa fé. O fato de nós conhecermos a Deus, sermos alcançados por Deus, e a exemplo deles não conseguirmos tomar posse de tudo que Deus tem para nos dar. Interessante isso, porque isso está pronto, está preparado, assim como estava para eles. E nós precisamos pensar, nossa fé, ela precisa ser inteligente, porque você pode pensar assim: puxa, o que falta para mim? Porque quando eu estava no mundo, eu estava doente. E aí lá doente, alguém falou assim para mim: poxa, você precisa conhecer o meu Deus. Você precisa ir para a minha igreja, porque o meu Deus, Ele cura. Eu estava lá no mundo e eu estava aflito, eu estava desempregado, eu estava passando necessidades. Mas eu encontrei alguém que chegou para mim e disse assim: você precisa conhecer o meu Deus, porque se você conhecer o meu Deus e você for lá para a minha igreja, o meu Deus vai te abençoar, o meu Deus vai te prosperar. Se você tivesse lá com um problema de família, um problema de casamento, um problema de relacionamento, e você encontrou alguém lá no mundo e alguém te disse assim: poxa, você está assim porque você não conhece o meu Deus. Porque se você conhecesse o meu Deus, e se você fosse para a minha igreja, seu casamento seria restaurado, seu relacionamento seria curado, e você seria abençoado. Estou falando alguma mentira? Mas e quando nós estamos na igreja, e nós estamos passando por todo esse processo? Aí a gente pergunta assim: bom, e agora, o que eu tenho que fazer? Porque depois de Jesus Cristo, irmãos, não tem outra porta para a gente bater. A gente bate na porta dos amigos, a gente bate na porta da família, a gente bate na porta de pessoas, até que alguém um dia fala assim: pô, você está batendo em porta errada. A porta certa que você precisa bater é a porta de Jesus. Aí a gente vai lá e bate na porta de Jesus, entra, e Ele entra dentro da nossa vida, e a gente então se pega num conflito, no meio de situações que são tanto quantos, ou às vezes pior, do que aquelas que a gente vivia no passado. Foi isso que aconteceu com Israel. Israel entrou na promessa, entrou pela porta, não conseguiu tomar posse, e aí não é culpa de Deus, porque Deus deu. Pastor, eu não estou conseguindo tomar posse. Não é culpa de Deus, Deus já deu. Agora entra a tua parte. A posse é você que toma. A posse é você que toma. Agora, falar porque talvez todos nós não venhamos tomar posse, falar que isso não é então verdade, aí nós estamos cometendo uma agressividade. Nós podemos não tomar posse, mas que é verdade, é verdade.
Jesus Cristo veio para nos dar vida, e não uma vida comum, mas uma vida anormal, uma vida abundante. Que isso é verdade, é verdade. A nossa fé não pode ser incoerente. Só que tem a parte dele e tem a parte nossa. Então a gente, por exemplo, por isso que eu linkei o Velho Testamento no mesmo texto com o Novo, para você perceber que o Velho Testamento não é para a gente descartar, muito pelo contrário, é para a gente tirar exemplo. Não é para a gente, presta atenção nisso que eu vou te explicar. Não é para você vir para a igreja e viver em conhecimento só. Não. Não é para você descobrir só. Você pode descobrir coisas, você pode ter revelação, mas não é para você viver disto. A Bíblia fala que nós precisamos viver de sabedoria. Qual que é a diferença de sabedoria e de conhecimento? Conhecimento você vai descobrir, você vai ter que pagar o preço para descobrir, você vai ter que investigar, você vai ter que fazer todo um procedimento para que você possa chegar. Sabedoria é olhar para aquilo que já está feito e aprender com aquele que errou e não errar. Então isso é sabedoria. Então a primeira coisa, antes de você mergulhar nas águas do conhecimento, primeiro entra na sabedoria para você se estabilizar. Então você tem a sabedoria. Então quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vai adquirir sabedoria, e a gente vai então poder ver, puxa, olha, Deus deu a terra e eles não tomaram posse de tudo. Então tem muita coisa para a gente tomar posse, e o Espírito Santo está falando isso conosco. O Espírito Santo está fazendo essa cobrança. Escuta, por que você não tomou posse ainda? Por que você ainda não está vivendo a vida abundante que Jesus prometeu? Ah, mas é porque eu tenho problema. Não diga mais, nós estamos nessa campanha, eu tenho um Deus. Não diga mais, eu tenho problema. Fala assim, não vou dizer mais, eu tenho um problema. Diga assim, eu tenho algumas coisas para resolver. Tem problema? Tem problema quem quer ter problema, quem quer alimentar problema, fazer problema, criar problema. São essas pessoas que têm problema. Nós não temos problema. Porque como você pode me fazer se conscientizar de problema, se a Bíblia fala assim, olha, você faz aquilo que é possível, e o que não for possível, você pede para o seu Deus, porque o seu Deus faz os impossíveis. Como que eu coloco um problema nesse versículo? É minha culpa ou é culpa de Deus? Foi Deus que disse, ó, faz a tua parte, garante a tua aí. Eu não vou fazer a tua não. Você não vem querer ficar vivendo de mingauzinho não, de mamadeira não. Você faz a tua parte aí, e vai até onde você consegue ir. A hora que você não conseguir mais, se você quiser ir em frente, aí você clama por mim. Clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Então veja que a posse depende de nós. E acontece que Israel não tomou posse, presta atenção nisso. E além de não tomar posse de tudo, do que tomou, perdeu. Você está maluco? Você quer perder o que você já conquistou? Você já não chegou a tudo. E você está colocando em risco aí aonde você já chegou. Olha para trás, veja de onde você veio, faça uma reflexão, e olha aonde você está, e ao invés de você colocar em risco aonde você chegou, muito pelo contrário, usa a tua fé com sabedoria, e faça aquilo que a palavra nos ensina. Erga a tua mão para o céu e diga, até aqui o Senhor tem me abençoado, eu preciso ir para frente.
Eu estou com o pé atolado, eu preciso desatolar. Eu estou impedido e não é por Deus. Deus já me liberou, Deus já me deu, Deus já me prometeu, é eu que estou aqui. Então, você sabe da história, você ouve nas mensagens, Israel foi para o exílio. Israel perdeu o que tinha conquistado e foi levado escravo para a Babilônia. E quando acabou a Babilônia, ao invés de ser liberto, muito pelo contrário, continuou sendo escravo de um povo chamado Medo e Persa. E quando terminou, ao invés de ser liberto, continuou sendo escravo de um povo grego. E quando terminou, continuou sendo escravo de um povo romano. Quando nasce Jesus. Quando nasce Jesus, Israel existia, mas tinha perdido tudo. Tinha perdido tudo. Israel dizia: eu tenho um Deus, mas eu não tenho nada. Quem sabe você esteja com esse discurso: eu tenho um Deus, porque eu tenho um Deus, porque eu oro, porque eu tenho um Deus, eu vou na igreja, tenho um Deus. Mas o que você tem? Mostra o seu Deus para mim. Você não é religioso, você não usa crucifixo, você não tem cruz para mostrar, nós não usamos cruz. Você não tem o Jesus histórico para mostrar, você não tem um ídolo para mostrar. O que você mostra? Como que você mostra a sua fé? Como que você mostra? Então, veja que é importante você ter essa reflexão. Você precisa conhecer o seu Senhor. Faça essa pergunta para você: você conhece o seu Senhor? Conhece de verdade? Você sabe compreender, você sabe administrar o Deus que você serve, a quem nós não vemos? A segunda pergunta que eu faço para você nesta noite: você se acha crente? Você se acha crente? Vou fazer uma terceira pergunta para você: por que você se acha crente? Qual é o motivo? Aonde que você se apega para você dizer assim: não, eu sou crente, eu não sou religioso, não sou espírita, não sou budista, não sou islâmico? Porque essa gente, algumas delas mostram porque são, e nós a exemplo. Então, se eu perguntasse para você, fale para mim, como que você, baseado no que, fundamentado no que você chega à conclusão que hoje você é crente? Você precisa ter um motivo. Não adianta você estabelecer a sua fé em palavra. Não, eu sou porque sou. Não, isso é Deus. Deus que diante de uma pergunta disse assim: eu não tenho que explicar nada para ninguém. Você vai lá no Egito, você fala que quem está te mandando é aquele que é. Deus é que diz: eu sou. Nós não. Nós não. Nós não podemos dizer isso. Nós somos seres humanos. Então você tem que parar e pensar: puxa, será que eu sou crente mesmo? Mas se eu fosse provar que eu sou crente, onde que eu me apegaria? É porque eu uso terno? É porque eu uso gravata? É porque eu sou pastor e todo mundo na rua me chama: ô pastor? É porque os irmãos, quando me encontram, eles dizem assim: paz do Senhor? Então é por isso que eu me considero crente? Eu me considero crente porque eu tenho uma Bíblia? Então foi esse o erro de Israel. Subiu na cabeça dele esse negócio de ser crente, esse negócio de ser judeu, sou judeu. Subiu na cabeça deles. E eles acharam que ser judeu era mais do que servir a Deus.
Eles confundiram. E aí eles começaram a servir a Deus de uma maneira diferente. Ao invés deles aprenderem a serem servos de Deus, eles foram se inchando, e foram se achando Deus. E ao invés de terem uma fé que os impulsionasse, os arremetessem a servir, a estar a serviço de Deus, eles quiseram colocar Deus a serviço deles. Vinha o inimigo, o que eles faziam? Senhor, luta a nossa guerra. Ó o inimigo aí querendo nos invadir. Ó, essa terra o Senhor nos deu como promessa, eles querem tomar. Então Deus tinha que defender, Deus tinha que guardar, Deus tinha que alimentar. E parece que tem pessoas, por exemplo, que hoje tem o mesmo raciocínio. Deus tem que curar, Deus tem que alimentar, Deus tem que proteger. Não pode falhar, hein? Não pode falhar, hein? Mas aí vem a pergunta: como que nós estamos nos apresentando? E esse foi o erro de Israel. Israel guardou as festas. Veja que chegou na época de Jesus, no dia dos pães asmos, eles perguntaram para Jesus: Jesus, onde o Senhor quer que a gente prepare a festa? A festa, tudo é festa. Mas Deus havia falado para eles: vocês preparem a festa, mas não cheguem a mim de mãos. E eles começaram a servir Deus de mão vazia e dizer para Deus: enche minha mão, quero saúde, eu quero prosperidade, eu quero família, eu quero esposa, eu quero marido, eu quero filhos, eu quero isso, quero carro, quero casa na praia, eu quero. E quando chegava de novo na presença de Deus, de mãos vazias, e eu quero. Aí Deus fala assim: isso está errado, eles se esqueceram. Tadinho, né? Se esqueceram. Aí Deus fala assim: eu vou avisar eles do perigo. Eu vou avisar eles que eles estão fazendo errado. Aí Deus usa o profeta Isaías. Abre lá, profeta Isaías, capítulo 1. Então você entende o exílio? Por que eles perderam o que eles tinham? Porque eles se incharam e eles colocaram Deus abaixo deles. Eles eram mais importantes do que Deus. Então Isaías capítulo 1, olha o que fala o profeta debaixo da autoridade de Deus. O profeta fala assim, ó: para toda a nação, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não. Israel já não se lembrava mais de quem era. Israel já não se lembrava mais como fazer. Você se lembra de quem você é? Ah, quem eu sou? Eu sou o Simeone. Mas que Simeone? Ah, o marido da Cidinha. Ah, o Fausto. Quem é o Fausto? Ah, é filho de Simeone. E quem você é? Você é marido de quem? Esposa de quem? Isso devia ficar em terceiro plano. Nós devíamos ser conhecidos nesse mundo como servos do Deus Altíssimo, porque a minha vida não é dela. A minha vida eu não entreguei para ela. A minha vida eu entreguei para quem? Quem é o meu dono? O boi conhece o seu possuidor.
O jumento conhece aquele que põe o alimento na manjedoura, mas Israel não sabe de quem é. Eu sou de mim mesmo. Quem é que faz seus planos? Da onde você tira os seus sonhos? Por onde que você começa uma coisa nova? Da sua cabeça? Da sua ideia? Da sua vontade? Nós somos crentes, mas nós sabemos de quem somos? Porque se eu souber de quem sou, eu posso provar quem eu sou. Agora, se eu não sei de quem eu sou, então eu não posso provar porque eu minto. Eu não sou mais meu. Eu entreguei a minha vida a Ele, e agora eu sou dele. Já não faço mais o que eu faço, mas eu faço aquilo que Ele me manda fazer. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Recanta lá, machou, recanta neles. Então, veja bem, por que deu errado? Porque Israel se perdeu no meio do caminho, deixou o Criador. E como judeu, eu faço. Tive uma ideia, tem um plano. Não, eu vou fazer. Não, mas eu vou fazer, estou com vontade de fazer. Então a Bíblia fala que a situação de Israel, por causa disso, quando Israel se apresentava diante de Deus, olha o versículo de número 12, fala assim: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar nos meus átrios? Quem te disse isso? Que você só deve vir diante de mim? E o fato de você pisar nos meus átrios faz com que você seja meu. Como que você, Israel, pensa, pode imaginar que o fato de você dar uma passeadinha na minha presença, você lá fora, você pode atribuir a mim a responsabilidade da sua vida? E por que Israel então começou a entrar na presença de Deus com mãos vazias? Então Israel foi perdendo tudo que tinha e deixou de conquistar tudo o que Deus tinha prometido. Gostaria que você perguntasse para alguém que está do seu lado, falasse assim: você sabe até onde você pode chegar? Fala aí. Você pode ir muito mais além, só que você pode impedir o plano de Deus na sua vida com a sua vontade. Porque segundo a nossa fé fundamentada na palavra de Deus, diz que os planos de Deus são maiores, os caminhos de Deus são mais altos. Então, se os meus planos estão rasos, é porque não são de Deus, são meus. Se os meus caminhos estão subterrâneos, eu não posso atribuir isso a Deus. São caminhos estabelecidos pela minha vontade, porque a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é poderosa, verdadeira, inerrante. Sabe o que é inerrante? Não erra. Não erra. Então, diante disso, como que ficou Israel? Versículo de número 4 do capítulo 1 de Isaías. Então fala que Israel se envolveu no erro, em diversos erros, no pecado. Israel todo começou a ser carregado de iniquidade, começou a se tornar uma raça maligna.
cheio de corrupções. Povo, sou judeu, mas de que maneira? Com espíritos malignos. Sou judeu, mas de que maneira? Com caminhos corruptos. Sou judeu, mas de que maneira? Envolvido no pecado. Sou judeu, mas de que maneira? Carregado de iniquidade. Que judeu é esse? Abandonaram o Senhor, deixaram Deus de lado, só diziam que eram dele, e blasfemaram do Santo de Israel. E olha aí, voltaram para... O perigo não é só não ir para frente. Tem gente que fala assim, pô, minha vida não anda. Não, isso aí não é o pior. Porque tem gente que fala assim, pior do que está não pode ficar. E não é que fica. E não é que fica. O perigoso não é você conseguir ir para frente. O perigoso é você ir para trás, pessoal. E se você usar a sua sabedoria, você vai ver que isso aconteceu com Israel. E a Bíblia fala no versículo 5, porque a vez de ainda, por que a vez? Por que você ainda tem que passar por tanto sofrimento? Por que você ainda tem que pagar um alto preço, visto que você continua errando, continua desobedecendo? Por que nós vamos viver num caminho de desobediência, se o salário da desobediência é sofrimento, pessoal? Por que nós temos que ser persistente, coração endurecido, pensamento cauterizado e obstinado em viver no caminho errado, do qual Deus não avaliza, o Espírito Santo não ensina, os anjos não acompanham, e a gente vive debaixo de sofrimento, dizendo, sou crente? Que fé é essa? Onde que nós vamos encontrar gente querendo ser crente, olhando para o nosso sofrimento, olhando para o nosso testemunho? Então Israel estava comprometido, pessoal. Fala o versículo 6 que não era poucas as feridas, desde a planta do pé até a cabeça, não havia nada arrumado, não havia nada são, nada curado, tudo comprometido, era tudo fachada. A casa não estava quitada, o carro ainda tinha muitas prestações, o telefone ainda tem prestação para pagar, a roupa foi comprada a crediário, o sapato foi emprestado de alguém. Era a situação de Israel. Versículo 7, a vossa terra está assolada, a casa está desarrumada, as coisas estavam todas bagunçadas, não tinha-se vontade de arrumar, não tinha-se vontade de melhorar, não tinha-se vontade de ter, porque tudo estava destruído, tudo estava acabado, mas eram judeus. As vossas cidades, elas estão consumidas pelo fogo, o fogo do vício, o fogo da prostituição, o fogo do inferno, do fogo das trevas. A vossa lavoura, o vosso trabalho, o vosso salário, estão sendo consumidos, estão sendo devorados diante de vocês, Israel. E a terra se acha devastada com uma subversão de estranhos. Olha a situação que eles estavam. E tudo porque, presta atenção nisso, tudo porque eles vinham ao Senhor, mas eles vinham de mãos. Nós não podemos cometer esse erro, pessoal. Eles cometeram. Esse erro foi deles. Não está falando de nós aqui, está falando deles. Eles vinham de mãos vazias.
Então a Bíblia fala que eles cometiam isso e eles batiam no peito dizendo: não, mas nós somos judeus, nós temos um Deus. Diga assim: eu tenho um Deus. E aí Deus fala para ele: olha, versículo de número 13, não continua trazendo essas ofertas vãs, não continua trazendo o incenso para mim em forma de abominação. E também, eu não estou preocupado com a festa da lua nova, com os sábados. Eu não estou preocupado com a convocação das congregações. Eu não estou preocupado com essas coisas. O que eu estou preocupado é em ter que suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que eu estou preocupado é a iniquidade associada com a santidade. É isso que me irrita, Deus falou. É isso que me irrita. O que me irrita é olhar para vocês, Deus falando para eles, e ver vocês com essa cara de santo, sendo que vocês estão. Então a Bíblia fala que eles estavam sofrendo por causa disso. Aí, um outro profeta, o profeta Oséias, vai lá. O profeta Oséias. O profeta Oséias, Deus levanta o profeta Oséias para ele ir em todo Israel, para ele falar de um por um, de casa em casa, de pessoa em pessoa. Deus, hein? Deus fazendo isso. Deus dizia assim para eles, Oséias capítulo 14: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Volta Israel. Eu li isso, fiquei imaginando, falei: não, eu acho que eu estou maluco. A turma pronta um monte lá, e Deus, hein? Ao invés de mandar um fogo do céu e consumir, ao invés de mandar a sua ira e maltratar, Deus toma a boca do profeta e ele mesmo fala na boca dela: ô Israel, volta Israel, volta ó Israel para o Senhor teu Deus, porque os teus sofrimentos não sou eu que faço, os teus sofrimentos é por causa dos teus pecados. E o Espírito Santo está falando isso para a gente hoje. Volta para Deus. Volta com força para Deus. Volta a ouvir a voz de Deus. Volta para a oração. Volta para a sua consagração. Volta para uma vida escondida no recôndito do Senhor. Volta, ouve. Eu gostaria que você ouvisse. A Bíblia fala que Israel no deserto ouvia os gritos do Egito dizendo: Israel, volta para o Egito. Mas hoje aqui em Jesus Cristo nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo dizer: volta para o Senhor nesta noite. Volta para o Senhor. Volta do Senhor. Versículo 6 aí do capítulo 14 de Oséias fala assim: porque se você ouvir a minha voz, estender-se-ão de novo os seus ramos. Você vai brotar de novo. Pastor, mas tem jeito para mim? Tem jeito para você. Pastor, mas a minha vida pode mudar, a sua vida pode mudar agora. Estender-se-ão os seus ramos. O seu esplendor será como o da oliveira,
e sua fragrância será como a fragrância do Líbano. Tem jeito para nós, tem jeito para mim, tem jeito para você, tem jeito para a igreja. Pode aplaudir e glorificar Jesus. E aí vem os meninos, e os meninos, no primeiro dia da festa de pães asmos, fala assim: Jesus, nós somos crente. Diga: eu sou crente. Jesus, nós somos crente. Onde o Senhor quer que a gente prepare a festa dos pães asmos? E Jesus fala assim para eles: olha, vocês vão lá em tal lugar, assim, assim, sigam um homem, e aonde ele entrar, vocês entram, e vocês digam para ele: olha, Jesus mandou a gente preparar aqui. E eles foram. E eles prepararam. Mas eles foram com as mãos vazias. Eles pegaram emprestado. Eles não tinham lugar. Eles não tinham uma mesa. Eles não tinham nada para colocar em cima da mesa. Eles pegaram o lugar emprestado. Eles pegaram a mesa emprestada. Eles pegaram as coisas emprestadas e colocaram em cima da mesa. E quando chega o dia, eles entram no lugar. E Jesus com eles. E quando Jesus chega diante da mesa, no meio de tudo aquilo, a Bíblia fala que Jesus para. E deixando tudo que era emprestado de lado. Tudo que era emprestado. Diga: tudo que era emprestado. Jesus deixa de lado. E a Bíblia fala que ele então toma de um pão, parte, coloca sobre a mesa e disse assim: isto é o meu corpo que é dado por vós. Diz a Bíblia que ele toma um cálice de vinho, de suco de vinho. E tomando aquele cálice de vinho, de suco, a Bíblia fala que ele disse assim: coloca em cima da mesa e coloca assim: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós. E diz a Bíblia que ele pega o pão e oferece. Come. E todos comeram. Ele pega o cálice e todos beberam. Jesus não veio à mesa com as mãos vazias. Ele não colocou nada sobre a mesa, senão ele disse: isso é o meu, eu coloco o meu sangue. Esse é o Deus que nós servimos, que entregou a sua vida pela nossa, que deu o seu sangue pelo. E você não consegue fazer? E você acha que é muito fazer? Ele pôs a parte dele. O que você põe nessa mesa? Só a sua palavra? Só crente. O que você põe nessa mesa?
Só a sua roupa, seu terno, sua gravata. O que você põe nessa mesa? A sua Bíblia? O mesmo que Deus disse para Israel, Jesus fala para nós: filho meu, dá-me o teu Corá. É isso que Ele quer. Filho meu, entrega a sua vida. Que palavra? Lembra o que Deus disse? Eu não aguento mais, eu não suporto mais a mistura dessas coisas, das coisas erradas com a santidade. Jesus está dizendo isso para nós. Escuta, olha, eu não estou brincando não, eu estou colocando aqui o meu corpo, eu estou colocando aqui o meu sangue. O que você coloca? Eu não vou abrir mão daquilo que eu gosto. Eu não vou deixar esse vício. Eu não vou fazer esse esforço. Então você não entra com nada? Ou você acha que isso é muito? O exemplo de Cristo é o suficiente para nós. Então você precisa se esforçar. Pedro disse assim: o Senhor não vai beber esse cálice, eu bebo pelo Senhor. Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás. Nós não precisamos beber o cálice que ele bebeu, não temos essa capacidade. Mas nem o nosso a gente quer beber, nem o seu você vai tomar. Nem a cada mês você não vai dar um gole. A cada mês você ter uma conquista, a cada mês você se limpar, você se purificar, você conquistar a libertação, você conquistar a cura. Nada. Você não vai fazer a tua parte, você não vai vir à igreja, você não vai orar, você não vai fazer um jejum, você só vai bater no peito e dizer: eu sou judeu. Nós não podemos ter esse pensamento. Nós precisamos ter sabedoria. Os judeus tropeçaram nisso. Nós precisamos colocar na mesa não o que nós possuímos, mas o que nós somos. Por isso que o apóstolo Paulo vem lá em Romanos, para poder fechar a mensagem, e diz assim: rogo-vos. Olha, tem que dizer assim? Vocês querem que eu fale assim para vocês? Vocês querem que eu ensine a palavra, ou vocês querem que eu fale igual o apóstolo Paulo? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer uma campanha de oração, pelo amor de Deus, gente, vamos. Rogo-vos que vocês apresentem, diz o apóstolo Paulo, os vossos corpos. Eu trouxe aqui a minha oferta, pastor. Que oferta, irmão? Trouxe aqui o meu dízimo. Que dízimo, irmão? Você está lá atrás na fila. Isso aí é depois de você entregar o que você é. É depois de você entregar a sua profissão de fé. É depois de você entregar a tua vida. Aí você entrega o teu dízimo. Aí você entrega a tua oferta. Mas primeiro é você. Primeiro é você. Estamos aqui atrás de dízimo. Não aprendi a ser pastor de dízimo. Não estamos aqui atrás de oferta. Não aprendi a ser pastor de oferta. Nós não estamos aqui atrás de barulho. Não aprendi a ser pastor de barulho. Quem me pastoreou era pastor. Quem me consagrou era pastor. Fui ensinado por pastor, fui consagrado pelo pastor e aprendi a ser pastor.
É o que eu sei fazer. Não sei fazer outra coisa. Não sei fazer barulho. Não sei ficar constrangendo, obrigando. Só sei dizer para você que Jesus está nos chamando. Ouve, Israel. Ouve. Ouve Jesus te chamando hoje para você não permanecer aqui nessa noite com as suas mãos vazias. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Não é dinheiro. Entrega o teu coração. Entrega a tua vida. Entrega a tua, sabe, o teu empenho. Se empenha, se esforça, seja mais consagrado. Seja mais atencioso, seja mais educado. Entrega isso e fala: Deus, é verdade, eu estou precisando ser um pouco mais educado. Entrega hoje, põe isso na mesa. Mas eu sou descendente de italiano, arranca essa descendência. Põe na mesa, põe o teu sangue na mesa, põe a tua vida na mesa, porque essa é a verdadeira fé, porque esse é o nosso verdadeiro Deus. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Aleluia. E com os seus olhos fechados, se você me ouvir de novo ler esse versículo dizendo assim: volta, ó Israel, para mim, porque eu sou o teu Deus. O que te faz lembrar? O que Deus está falando isso para nós? Por que Deus está falando isso para mim? Pergunta aí no seu coração: por que Deus está falando isso para mim? Para mim voltar no quê? O que foi que eu deixei de fazer? O que foi que eu deixei de praticar? Por que o Senhor está falando isso para mim, meu Deus? Volta, volta, volta. Volta para mim. O que Deus está querendo dizer isso para você? Somente os que sabem, somente aqueles que têm consciência daquilo que Deus está falando. Eu sei, pastor, o que Deus está dizendo para mim, eu sei o que Ele está querendo dizer. Saia do teu lugar e venha trazer a tua vida. Venha trazer a tua vida no altar. Venha trazer a tua vida no altar. Somente os que sabem, somente os que sabem. Somente os que sabem, venha. E essa é a rica oportunidade que você tem de colocar a sua vida sobre ela. E responder a Jesus com uma verdadeira fé. Com uma verdadeira entrega. Volta. Faz a tua oração e diga a Ele, fala: Espírito Santo, eu entendi a tua palavra. Assume um compromisso, bebe o teu cálice aí. Jesus bebeu dele. Toma o teu cálice. Assume o teu compromisso, assume a dificuldade, sabendo que você vai até onde você suporta, e a hora que você não suportar, clame por Ele, e Ele te ajudará, e Ele te abençoará. Não tenha medo, não temas, disse o Senhor. Não tema pelo caminho,
Não tema por aqueles que estão no caminho. Não tema pelo laço do passarinheiro. Não tema pelas pestes perniciosas. Não tenha medo das setas que voam de noite. Não tenha medo daquele que se levanta contra ti, porque por um caminho se levantará contra ti, mas por 7 caminhos fugirá de ti. Deus quer a sua vida transformada. Deus quer a sua vida transformada. Deus não está pensando no que você tem. Deus está pensando no que você é. Deus, quando olha para você, vê a tua alma. E é isso que Ele quer salvar. Ele quer salvar a tua alma. Quantos nesta noite podem entregar tudo a Ele e falar: Senhor Jesus, eu entrego tudo, entrego a minha vida, eu entrego minha alma. Quantos nesta noite pode fazer isso? Quantos nesta noite pode entregar no altar aqui um desafio? Senhor, eu entrego esse desafio, eu vou enfrentar esse vício, meu Deus. Eu não vou entrar mais na sua presença com esse vício nas mãos. Quantos nesta noite aqui pode dizer assim: Senhor, eu não vou entrar mais contaminado dessa maneira na tua presença, com as minhas mãos cheias de prostituição, com a minha mão cheia de mentira, com a minha mão cheia de vaidade. Senhor, eu entendi a tua palavra. Eu não vou mais entrar na tua presença fazendo parte desse mundo de corrupção. Não vou, Senhor. Quantos nesta noite pode entrar mais do que com palavra? Quantos nesta noite pode entrar com o sangue? Quantos nesta noite pode entrar com a vida? Quantos nesta noite pode externar uma fé realmente consistente, uma fé pura e verdadeira, não fictícia? Quantos nesta noite pode dizer ao redor da mesa do Senhor: eu ponho a minha vida em cima dessa mesa aqui, Jesus, vai mudar, vai mudar. Levanta a tua mão para o alto e ouça o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo, ouça a voz de Deus, que não é uma voz de vingança, muito pelo contrário, é uma voz de amor, dizendo: filho meu, volta, volta, eu vou te ajudar, filho meu, volta, 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 volta a se ajoelhar, volta a orar, volta a me buscar, volta a se alegrar na minha presença, volta a participar, volta a conviver, volta a confiar, volta a falar comigo. Há quanto tempo você não fala comigo, filho meu? Volta a falar comigo. Um Deus falando assim para a gente, um Deus que poderia virar as costas e Ele continuaria sendo Deus. Põe a mão no seu coração e responda à altura para Ele. Responda com o teu amor, responda com a tua simplicidade, responda com os teus sentimentos, responda com a tua fé. Responda para Deus, responda. Mude tua vida, mude teu caminho, mude aquela palavra, aquela palavra foi muito dura, aquela palavra foi sem pensar, aquela palavra ela foi precipitada. Se Deus pode deixar de lado todas as coisas para poder dizer para você: volta, filho meu, você não pode voltar aquela palavra? Você não pode voltar àquela decisão? Você não pode voltar todas aquelas coisas? Volta. Aqueles que voltam, botam a mão assim no coração, fala: Senhor, eu volto, Senhor, eu volto. Meu Deus e meu Pai, Tu és maravilhoso, Senhor.
E eu quero te agradecer, Deus, porque o dia não acabou. O Senhor não deixou que nós entrássemos nas trevas da madrugada, sem que antes nós pudéssemos receber a tua gloriosa luz. Agora não haverá mais noite, agora não haverá mais madrugada, porque agora a tua luz vai resplandecer na vida e no coração de cada um aqui dos irmãos, meu Deus. Pai, eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, venha tocá-los, venha colocar, meu Deus, sobre eles o poder do teu Espírito Santo, para que eles possam conquistar a terra, Deus, para que eles possam ter força para lutar, não somente contra o inimigo, não somente contra o mal, mas com um dos maiores dos nossos inimigos, que somos nós mesmos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que esteja havendo nesta noite aqui uma consagração no altar, Senhor, que esteja havendo aqui uma transformação de vida, que esteja havendo aqui uma transformação de comportamentos, que esteja havendo aqui uma transformação de decisões, meu Deus, e que saia daqui nesta noite muito mais do que palavras, mas que saia daqui nesta noite um testemunho, Senhor, que saia daqui nesta noite, meu Deus, uma vida mudada, transformada pelo poder e pela presença do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ajuda teus servos, meu Deus, a vencer todos os desafios, todos os limites. Ajuda teus servos, meu Deus, a conquistar aquilo que eles nunca achavam que seriam capazes, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, recebe agora aqueles que estão voltando, recebe agora aqueles que ouviram a tua palavra, aqueles que entenderam a tua palavra e que nesta noite, meu Deus, estão tendo uma tomada aqui de decisão e de fé. Em nome do Senhor Jesus, levanta as tuas mãos para o céu, as duas, e diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua voz, como ovelha, eu ouvi a voz do meu sumo pastor, e eu estou aqui ao redor da tua mesa para dizer que eu posso sim, eu posso fazer um pouco mais. Eu tenho feito pouco, tenho entregue pouco, mas agora eu entendi que eu posso fazer mais. E eu vou me empenhar, não somente de palavra, mas eu vou me empenhar com a minha vida, com o meu sangue, com o meu corpo, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora a minha aliança renovada em Ti. Toca a minha vida, restaura a minha fé, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir bem alto, Senhor. O mais alto que você puder, com as mãos cheias, cheias de louvor, de adoração. Toca, Senhor, toca com o teu Espírito, meu Deus. Ele me canta lá, macho de canta lá mais. Ele me anda lá, macho de canta menos. Ele me canta lá, macho de canta lá mais. Aleluia. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, não deixa essa unção acabar, Deus. Não deixa esse fogo apagar, meu Deus. Meu Deus, fica conosco, Pai. Que os irmãos possam ter uma semana em Tua presença. Que eles possam tomar posse da terra, Deus, guiados pelo Teu Espírito Santo, instruídos pela Tua fé, Senhor, que é, meu Deus, distribuída em nosso coração. Somente o dom da fé, meu Deus, é que pode fazer com que a gente venha viver, meu Deus, dias sobrenaturais, meu Pai.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, e as doces e meigas consolações do Espírito Santo, seja agora e para todos sempre com toda a igreja, e aqueles que creem recebem, diga comigo, amém. Aqueles que estão na campanha do mês de junho, levanta o seu punho assim direito para o céu fechado, e diga: eu tenho um Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus.